Galera, se tratar sobre direito comunitário, vamos falar das fases que envolvem os blocos econômicos, como é a constituição dos blocos econômicos. Mas antes da gente começar estudando as fases, vamos começar com uma coisa fundamental. Qual é o tipo de união que um bloco econômico apresenta? Eu tenho dois tipos de união. Eu tenho uma união que é chamada união funcional, e vocês vão tomar nota e colocar a união funcional, que é a união em razão de uma função, de uma finalidade. É o que acontece nas organizações internacionais. Agora, no caso de uma união substancial, é quando eu busco unir materialmente ambos os países, não uma fusão propriamente dita, mas de unir substancialmente, de ter políticas de interação entre eles. Então eu tenho funcional, que é referente a uma função específica, e substancial, que é unir o substrato, é unir os países mesmo. Bem, dentre as fases que nós vamos estudar, tem uma que doutrinariamente falando é questionável porque ela é utópica, que é a união política. Então ao fim eu vou explicá-la, mas que fique constatado que alguns livros não vão constar, porque é uma fase utópica, ela não existe. Okay? Então caso encontre alguma divergência, a divergência é porque essa união política não existe. Bom? Bem, zona de livre comércio. É a primeira fase que a gente tem uma interação dentro da constituição de um bloco econômico. Essa zona de livre comércio, ela diz que para que haja esse instituto, haja essa fase, eu tenho que ter pelo menos 80% de redução de carga tributária ou eliminação dos impostos. Ok? 80% é o macete. ZLC, 80%. 80% o quê? De redução ou eliminação de impostos. Isso é o que estipula a primeira fase. Na segunda fase, é a fase em que se encontra o Mercosul. É chamado de União Aduaneira. O macete é UA. E depois vocês têm que lembrar de um termo, TEC, Tarifa Externa Comum. A União Aduaneira, ela busca uniformizar, criar somente uma tarifa para que esses países do bloco façam acordos comerciais com os demais. Então, independente do local onde se esteja comprando, o valor vai ser o mesmo referente àquele produto, porque eu só botei uma tarifa externa comum. Nós deixamos um preço juntos, comungamos, de um TEC, para ficar mais forte, e aí eu não tenho disputa entre os países, ok? Então eu estipulo uma tarifa exterior comum, coloco só uma taxa comum a todos. Tanto para comprar quanto vender, coloco, e aí eu não crio competitividade dentro dos países integrantes do bloco. Tranquilo? Bem, é a fase que se encontra o Mercosul. Então, se cair na prova, qual fase se encontra o Mercosul dentre as fases de constituição do bloco econômico? União Aduaneira, ok? Bem, a próxima fase é chamada de Mercado Comum, MC. Ela se constitui com a queda das 5 barreiras, são as liberdades. O macete é lembrar da Feira do Paraguai. É colocar assim, Feirinha do Paraguai. Porque essas 5 liberdades é quando eu crio um ambiente que eu tenho, primeiro, liberdade de trânsito de pessoas, liberdade de mercadorias, liberdade de prestação de serviço, liberdade de concorrência e liberdade de capitais, ok? Então, essas 5 liberdades é uma Feirinha do Paraguai. Sabe por quê? Porque eu posso pegar aí na Feirinha do Paraguai, eu posso competir contigo vendendo o mesmo produto que você. Eu posso ter um trâmite de mercadoria, eu tenho um trâmite de pessoas, eu posso ter outros capitais sendo investidos. Então, isso daqui eu crio um mercado comum, é um mercadão, ok? Então, lembra, 5 barreiras que são caídas, derrubadas. E o macete principal, MC, mercadão, Feirinha do Paraguai. Eu posso ter gente transitando, mercadoria, prestação de serviço, liberdade de capitais e de concorrência, ok? Por fim, dentre a doutrina majoritária, eu tenho a União Econômica e Monetária, UE. Essa é a fase em que se encontra a União Europeia. É fácil lembrar porque a União Europeia está aqui por causa da sigla UE, ok? Esse é o macete para lembrar onde ela está. Olhou todas as fases, onde é que tem o E? A UE só pode estar onde tem o E, tranquilo?
Quando eu falo de união econômica e monetária, eu tenho o número 1, para vocês lembrarem. O número 1 vai remeter vocês a uma moeda, a um banco central e a um planejamento financeiro. Ok? Então, nessa fase, eu tenho a unificação da moeda, um banco central e um planejamento financeiro para todo o bloco econômico. Por fim, e aí sim há mais controvérsia, que ela não existe no plano material, somente doutrinário, seria chamada união política. A união política, ela supera a questão da união econômica, ela ingressa no âmbito de soberania, no âmbito de administração e no âmbito de governo. Então a união política nada mais é do que pegar aquilo ali e fundir tudo. E eu só vou ter um representante para todo o bloco. É unir todos os poderes. Por que isso é hipotético, é utópico? Porque em tese, turma, qual país que vai abrir mão de sua soberania para que outra pessoa possa governar? Não tem essa possibilidade. Não é razoável. Okay? Então por isso que a gente tem isso no plano utópico. Mas de qualquer forma, se cair numa provinha da OAB, se cair numa provinha de concurso, que a gente viu daquela de juiz, discorra sobre a união política, ou então diferencia a união política da união econômica. Ok, a união econômica, eu só tenho a união econômica e a união política, eu tenho tanto a esfera administrativa quanto governamental. Ok? Eu tenho uma junção completa, é a fusão integral. Seria a próxima fase, porque após a união econômica, a próxima fase que seria decorrente seria então a união política. Tranquilo?